Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Aprender e Estudar em Casa. Meu nome é Edson Mendes, sou professor de Matemática do 6º ano. E como sumário de hoje, nós temos propriedades de isometria. Na aula passada nós tínhamos falado sobre isometria. Vimos que isometria é uma transformação geométrica onde preserva as distâncias. Vimos também tipos de isometria. Quais são? Rotação, reflexão, translação e reflexão deslizante. Hoje nós vamos ver as propriedades de isometria. Bom, para isso já repararam que a letra P minúscula, é uma das letras mais versáteis do alfabeto. Observa, como vês, com o mesmo caractere quer dizer este símbolo, é possível representar pelo menos 4 tipos de letras diferentes. Podemos dizer assim, reparem, eu tenho a letra P, a letra B, a letra Q e a letra D. Vamos agora procurar ou descrever que transformações ocorreram para, a partir da letra P, obter as outras letras. Vamos então? Bom, diz assim, a letra P pode transformar-se em Q através de uma reflexão, isto é, criou-se uma imagem em espelho, neste caso, 1. Esta letra aqui, a letra Q seria a imagem refletida no espelho se o colocássemos sobre a linha vertical tracejada, que é o eixo de reflexão. Ou seja, o que é que isto quer dizer? A letra Q foi obtida a partir de uma reflexão vertical da letra P. E se nós fizermos uma reflexão agora na horizontal, nós iremos obter a letra B. Como vocês podem ver, a letra Q é uma reflexão vertical da letra P e a letra B é uma reflexão na horizontal da letra P. Certo? Vamos prosseguir então. Bom, vamos agora a propriedades de reflexão. Diz assim, a reflexão de uma figura em relação a um eixo de reflexão faz corresponder cada ponto A a um ponto A'. A linha é o transformado ou é a imagem do ponto A. Na reflexão, cada ponto e a sua imagem estão à mesma distância numa linha perpendicular do eixo de reflexão. Ou seja, a distância que vai do ponto A até ao eixo de reflexão é a mesma distância que vai do eixo de reflexão até o seu transformado, que neste caso é a linha. Depois, a imagem de um ponto do eixo é o próprio ponto e a reflexão inverte a orientação da figura. Bom, o que é que isto quer dizer? Já repararam que quando estão à frente do espelho, se eu levantar a mão direita, a mão que irá aparecer no espelho levantado é a mão esquerda, ou seja, fica tudo invertido. Certo? Vamos prosseguir então. Bom, agora como transformar a letra P na letra D? Bom, a letra P pode transformar-se na letra D através de uma rotação de 180 graus com centro em C. Ou seja, nós temos aqui a notação, quer dizer, é rotação com o centro em C e aqui nós temos 180 graus, ou seja, no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Sentido positivo anti-horário, sentido negativo é o sentido horário, certo? Depois, como vocês podem ver, qualquer rotação tem um centro e tem um ângulo. Depois agora nós temos as propriedades de rotação. Numa rotação, um ponto e a sua imagem estão à mesma distância do centro de rotação. O que é que isto quer dizer? Suponhamos que eu escolho um ponto aqui. Então, o seu transformado vai estar aqui. Então, a distância que vai do ponto a distância que vai do centro até o ponto será a mesma distância que vai do centro até o seu transformado. Percebidos? Prosseguindo. Se arrastarmos a letra P na horizontal, na vertical ou na diagonal, sem a levantarmos do plano, a sua imagem mantém-se invariante. Numa translação, todos os pontos de uma figura sofrem o mesmo deslocamento segundo um vetor com um determinado comprimento, direção e sentido.
Bom, o que é isto de vetor? Vetor é um segmento de reta orientado onde tem um sentido, direção e comprimento, ou norma, certo? Vamos agora para as propriedades de translação. A figura original e o seu transformado são geometricamente iguais, ou seja, são congruentes. Todos os pontos sofrem o mesmo deslocamento, como vocês podem ver aqui na figura. Temos aqui a translação na vertical, na horizontal ou na diagonal. Agora nós vamos para um exemplo para poder entender melhor. Diz assim, observa as figuras F1 e F2. F1 verde e F2 a preto. Depois diz assim, a linha A desenha a figura F3 transformada da figura F1 por uma translação associada ao vetor V, como vocês podem ver, de coordenada -3, 4. E depois a linha B desenha a figura F4 transformada da figura F2 por uma rotação de centro O e amplitude 90 graus. Ali nós teremos que transformar ou fazer uma rotação, melhor dizendo, no sentido positivo, que é o sentido anti-horário, o centro no ponto O e a rotação de 90 graus. Bom, agora eu vou explicar melhor o que é isto de fazer uma translação segundo um vetor. Bom, como vocês podem ver, nós temos aqui -3, 4. Bom, o -3, que é o número aqui que vem antes da vírgula, ele dirá quantas unidades eu devo deslocar na horizontal. Aqui eu tenho que deslocar 3 unidades à esquerda. Já aqui eu tenho 4. O número que vem depois da vírgula dirá quantas unidades eu vou deslocar agora na vertical, que é para cima. Neste caso aqui eu vou deslocar a figura F1, 4 unidades acima e -3 ou 3 unidades à esquerda, certo? Vamos então. Bom, como vocês podem ver, ao fazer a translação da figura F1 segundo este vetor, que é de coordenada -3, 4, eu tenho que deslocar 3 unidades à esquerda, como vocês podem ver, negativo à esquerda, e eu tenho que deslocar a figura 4 unidades para cima. Como vocês podem ver, este ponto aqui, vamos deslocar este ponto. 1, 2, 3. Agora, que é 3 unidades à esquerda. Vamos agora deslocar o mesmo ponto, agora 4 unidades acima. Fica 1, 2, 3, 4. Basta fazer para todos os pontos, como vocês podem ver. Basta fazer a translação segundo este vetor, nós iremos obter a figura F3. Bom, vamos agora para a linha B. Aqui eu tenho a figura F2. Vamos fazer uma rotação de 90 graus com o centro em O. Ao fazer a rotação 90 graus, nós iremos obter a figura F4. Como vocês podem ver, eu fiz uma rotação de 90 graus no sentido positivo, que é o sentido anti-horário. Ao fazer a rotação segundo este centro e o ângulo, eu irei obter a figura F4. Percebidos? Bom, agora nós vamos para exercício para ver se estão a perceber mesmo os conteúdos. Vamos então? Diz assim, exercício. Observa a figura seguinte, onde R1 e R2 são perpendiculares. Este aqui é o símbolo de perpendicularidade, ou seja, a interseção entre essas retas formam um ângulo de 90 graus. Diz assim, a linha A desenha a figura F2, transformada da figura F1 pela reflexão sobre o eixo R1. Ou seja, o aluno tem que fazer uma reflexão segundo este eixo R1 desta figura para obter a figura F2. A linha B desenha a figura F3, transformada da figura F2 pela reflexão sobre eixo R2. Ou seja, quando desenharem a figura F2 aqui, terão que fazer uma reflexão agora, segundo esta reta aqui, R2, para obter a figura F3.
Depois agora tem assim, descreva a transformação geométrica que transforma F1 em F3. Bom, já sabem, volto daqui a pouco para fazer a curação. Bom, eu espero que vocês tenham feito o exercício da forma correta. Vamos à correção? Bom, diz assim, desenhe a figura F2 transformada da figura F1 pela reflexão de eixo R, R1. Ou seja, como vocês podem ver, aqui eu tenho a figura F2 e se repararem, a figura F2 é a reflexão da figura F1, certo? Agora, a linha B, desenha a figura F3 transformada da figura F2 pela reflexão de eixo R2. Aqui, a figura F3 é uma reflexão da figura F2 segundo esta reta aqui, R2. Certo? Por último, diz assim, descreva a transformação geométrica que transforma F1 em F3. Como vocês podem ver, a transformação geométrica é a mesma coisa que dizer o tipo de isometria, que é a rotação ou reflexão deslizante. Bom, se vocês repararem aqui, a rotação, se eu fizer uma rotação de 180 graus com o centro em O, da figura F1, eu irei obter a figura F3. Ou ainda, se eu fizer uma reflexão deslizante, como vocês podem ver, reflexão deslizante é o quê? Primeiro eu vou fazer uma reflexão da figura F1, eu obtive a figura F2 e depois eu fiz uma translação que é paralela ao eixo R1 e obtive a figura F3, certo? Bom, estamos quase a terminar a nossa aula de hoje, mas antes vamos fazer uma síntese. Hoje nós vimos propriedades de isometria, vimos a propriedade da reflexão, translação e rotação. Assim terminamos mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem os conteúdos lecionados hoje na aula. Já sabem, agora é estudar para aprender. Até a próxima aula.